tudo isso, como diz a Rebeca, vai voltar ao normal. A Rebeca ora pedindo para Deus, Deus faz voltar ao normal. Mas vai voltar ao normal, Rebeca. Vai voltar ao normal. Nós vamos voltar a passear nos parques, nas praças. Nós vamos voltar aí lá no onde você gosta de comer o hambúrguer. A gente vai voltar. Vai voltar ao normal. Apesar de que esse normal aí, o que é pra gente o normal? Porque eu penso que nós não, depois de tudo isso, nós não seremos mais os mesmos. A nossa família não vai ser mais a mesma. A igreja não vai ser mais a mesma. E eu penso que a sociedade como um todo também não vai ser mais a mesma. Eu posso até dizer que a humanidade não vai ser mais a mesma, mas que vai voltar ao normal. Deus diz assim, depois que passar a minha ira, tudo vai voltar ao normal. Mas eu peguei esse texto aqui, essa explanação, irmãos, para te mostrar que tem algumas coisas que só acontecem dentro de casa. Por isso que é importante a gente saber aproveitar, tá, esse momento. Eu creio que algumas coisas só acontecem quando nós voltamos para dentro da nossa arca, para dentro do nosso refúgio, para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa. Escuta aí, meu irmão, eu vou afirmar, algumas coisas você só vai viver na vida, só e somente só, se você se voltar para dentro de casa. Olha só o que Deus está dizendo aqui, você quer ficar protegido? Só dentro da tua casa. Você quer escapar da minha ira? Só dentro da tua casa. Meu Deus do céu, o que é isso, gente? É Deus que está dizendo. Então, se você quer escapar, só dentro de casa. Então, eu peguei esse entendimento e escrevi aqui coisas que só acontecem dentro de casa. O que é que você quer viver, meu irmão, como experiência com Deus? Algumas delas você só vai encontrar dentro de casa. Você não vai encontrar no seu trabalho. Você não vai encontrar na rua, você não vai encontrar na igreja. Não, vai ser dentro de casa. Quando eu falo igreja, eu estou falando do templo. Meu irmão, é desse jeito aí. E aí, diante disso, eu pergunto, de que forma você está aproveitando esse tempo que você está dentro de casa? Já que tem algumas coisas que só acontecem nessa situação, então o que eu tenho que fazer se eu entender isso como verdade? Eu tenho que buscar viver isso, eu tenho que começar a orar para Deus e dizer, Senhor, me mostra o que tu tens para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, só nesse momento que eu estou aqui dentro de casa. Escuta aí, meu irmão, eu acho que isso nunca aconteceu antes. Quem de vocês aí, quem de nós já passou tanto tempo dentro de casa? Querendo sair, não pode. E agora que pode sair um dia, porque a placa do carro é a não ser que você saia a pé, né? Pega uma bicicleta e vai, você pode sair todo dia. Mas tem coisas que você só vai viver dentro de casa mesmo. Então volta a pergunta, como você está aproveitando esse tempo? O que é que você está fazendo? Deixa eu brincar aqui um pouquinho, para descontrair aqui mesmo. Aqui na nossa casa, por exemplo, nós estamos recolhidos aqui, literalmente. Eu sou muito chato com um aspecto, vocês sabem disso, que eu chamo de obediência. Essas autoridades estão falando, porque alguém pode dizer, poxa, pastor, vai vários cultos e está falando para ficar dentro de casa. Será que foi a Globo que pagou? Eu estou me lixando para a Globo, meu irmão. Eu não estou nem aí com o que a Globo está dizendo. Eu estou aí para o que Deus está querendo falar. Eu estou querendo ouvir o que Deus está querendo nos mostrar. Então vou te mostrar o que é que está acontecendo aqui dentro de casa, meu irmão. Aqui dentro de casa, nós tivemos, eu posso dizer assim, em razão de uma situação familiar da Patrícia, os nossos netinhos vieram passar um tempo aqui com a gente. Aqui nesse lugar onde a gente mora, o nosso filho mora aqui também, a nossa filha também mora, tudo aqui pertinho. Então a gente interage muito, a gente passa muito tempo juntos. Meu irmão, se tem uma coisa que a gente tem feito ultimamente, que a barriga está doída e não é de comer, é de tanto rir. A gente tem rido muito, meu. A gente tem se divertido muito. A Rebeca tem muitas histórias para contar. E se você quer saber algumas delas, assista o canal dela lá no YouTube, que você vai rir também muito. É verdade. O Henrique está aqui também, então a gente anda de bicicleta, a gente... Sabe, aproveita o máximo, a gente está junto, a gente senta na mesa junto, a gente ora junto, e quando não ora, a Rebeca cobra que é para orar. Eu te pergunto, meu irmão, o que você está fazendo nesse tempo? Outro dia nós fomos ali na casa do ministro Bruno, aí pegamos a Bia e saímos de bicicleta andando com ela também. O que você está fazendo, meu irmão, nesse tempo? Como você tem aproveitado esse tempo?
Eu volto a te dizer essa verdade que tomou conta de mim. Tem algumas coisas que só acontecem dentro de casa. Eu quero te falar de 3 coisas que só acontecem dentro de casa. E uma dessas coisas, eu tenho certeza, eu tenho convicção, pelo menos uma delas, você está precisando. Pelo menos uma. Você que está nos acompanhando aí pelo Instagram. Se você tirar aí 5 a 10 minutos para me ouvir essas 3 coisas que eu quero falar aqui, você vai poder escolher, quem sabe você está precisando das 3 coisas nesse tempo. Então eu quero te trazer e te mostrar pela palavra 3 coisas que só acontecem quando eu obedeço e fico dentro de casa. Sabe por quê, meu irmão? Escuta aí, olha, dentro de casa, eu vou te adiantar aqui, dentro de casa tem algumas curas que só se manifestam quando eu estou dentro de casa. Tem algumas transformações que só acontece quando eu estou dentro de casa. Atenção, vou fazer um parênteses rapidinho aqui. Você, mulher, que quer uma transformação do seu marido, só dentro de casa. Você, marido, que diz, putz, essa mulher precisa mudar. Você quer uma transformação, não é isso que você quer? Pois é, tem algumas coisas que só acontecem dentro de casa. Uma cura, tem algumas curas que só acontecem dentro de casa. Tem algumas transformações que só acontecem dentro de casa. E uma delas é transformação de caráter. Alguns homens e algumas mulheres só vão passar por uma transformação de caráter dentro de casa. Não é lá fora, não é no trabalho, não é na rua, não. É dentro de casa. Eu vou te mostrar na palavra isso. Pastor, eu não quero transformação, nem quero cura. Não estou precisando. O que é que você está precisando mesmo? Porque eu falei que há 3 coisas que eu vou falar. Tem algumas curas que só acontecem dentro de casa. Algumas transformações só acontecem dentro de casa. E tem alguns milagres que só acontecem dentro de casa. Tudo bem, vamos começar aqui pela cura. Olha aqui, você conhece essa história. Um homem chamado Jairo. Esse homem chegou com Jesus. Você pode ler depois detalhes. Vou te dar o livro de Lucas, do capítulo 8. Você encontra a história de Jairo. A Bíblia diz que ele clamou a Jesus e vem, Jesus, entra na minha casa e salva a minha filha. Escuta aí, Jairo já está dizendo o tipo de situação que está envolvendo aquilo tudo ali que ele está vivendo. A Bíblia diz que ele tinha uma filha de 12 anos que estava à morte. Olha o que diz o texto, lê para ti o texto. Lucas 8, 41 e 42. Jesus estava chegando, Jesus tinha desembarcado na praia. Então Jairo foi ao seu encontro, desesperado, porque diz assim: e eis que chegou um homem de nome Jairo, que era um dos príncipes da sinagoga, gente alta, autoridade, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava dizendo que entrasse na sua casa, porque ele tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à morte. E a Bíblia diz que Jesus foi, e ele indo apertava-o a multidão. Irmão, vou fazer uma pergunta. Por que Jesus foi? Por que Jesus não liberou uma palavra de cura naquele momento? Você conhece a história do centurião? Quando o centurião chegou e pediu para Jesus ir na casa dele, Jesus disse, eu vou lá na tua casa. Disse, não sou digno que tu entre na minha casa. Libera uma palavra e o meu servo será curado. Por que Jesus não liberou uma palavra para a filha de Jairo? Sabe por quê, irmão? Porque tem algumas curas que só acontecem dentro de casa. É necessário estarmos dentro de casa para experimentarmos algum... Eu não estou falando só de cura física, é em todos os aspectos. Uma cura emocional, uma cura espiritual, uma cura física. Tem um tipo de cura que é necessário estar dentro de casa. Jesus podia ter liberado essa palavra ali onde ele estava. Mas escuta aí, meu irmão, tem palavras de cura que só podem ser liberadas dentro de casa. Você se lembra que na história diz que Jesus chegou, as mulheres, as carpideiras estavam chorando porque a filha de Jairo já estava morta, começaram a chorar e Jesus disse, ei, pode parar com esse choro aí, ela não está morta não, ela só está dormindo. Aí riram de Jesus. Aí Jesus mandou sair todo mundo. E a Bíblia diz que entrou Pedro, Tiago, João e os pais da criança entraram com ele no quarto onde a criança estava. E lá Jesus liberou a palavra de cura para aquela criança. Escuta aí, meu irmão, tem um tipo de cura que exige uma palavra liberada por aquele que morreu na cruz por mim e por você, que ele só pode liberar se nós estivermos dentro de casa, só nós, a nossa família. Você precisa entender isso como verdade, meu irmão. Talvez você, em busca da cura, você saia de casa, vai para o hospital, lá o médico te dá um remédio e você cura.
bacana, legal. Uma gripe, uma dor de cabeça, até mesmo esse vírus que está por aí, você sai tratado por um tempo, legal. Mas tem um tipo de cura que só acontece dentro de casa. Eu te pergunto, será que não tem uma situação que precisa ser curada? E exatamente por isso veio esse ser invisível que eu digo e nos empurrou de volta para dentro de casa. Porque talvez na tua casa não precisa de uma transformação, precisa de uma cura. Esse vírus vem e te amedronta, dizendo assim, se tu sair eu te pego, fica aí até tu ser curado. Que cura é que muitas vezes estamos precisando e não queremos admitir? Curar as emoções, curar os relacionamentos. Tem um tipo de cura que só acontece dentro de casa. Sabe, aí eu entendo quando lá naquele primeiro texto que a gente leu, Deus diz assim, te coloca dentro de casa até passar a minha ira. Deixa eu dizer uma coisa, tem alguém irado lá fora, meu irmão. Aí Deus aproveita esse momento, nos coloca dentro de casa e diz assim, passa pelo processo de cura que você precisa. Segundo, transformação. Diz que existe um tipo de cura que só acontece dentro de casa. Existe um tipo de transformação também que só acontece dentro de casa. Zaqueu, a Bíblia, você também conhece a história. Ele entrou na casa dele, ele teve que entrar em casa para receber Jesus. E eu sei que você conhece a história. Mas deixa eu ler esse verso 5 do capítulo 19 de Lucas. Que diz assim, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Escuta aí, meu irmão. Tem situações que para a gente passar pela transformação que a gente precisa, o próprio Jesus, escuta aí o que eu vou te dizer agora, meu irmão. O próprio Jesus vem, nos pega na rua e diz, bora para tua casa. Porque o que eu quero fazer na tua vida, eu não posso fazer aqui na rua. Eu pergunto, Jesus não poderia fazer isso lá na rua mesmo? Você se lembra da conversa de Jesus dentro de casa com Zaqueu? Quando Zaqueu se levantou e disse, olha Jesus, se eu roubei os pobres, eu quero devolver o que eu roubei deles. Transformação de caráter dentro de casa. Jesus não queria fazer isso lá na rua, queria fazer dentro de casa. Tem algumas transformações que só acontecem quando nós estamos dentro de casa. E aqui eu vejo uma transformação de caráter nesse homem. Jesus podia fazer lá na rua, mas lá na rua expor. Não, vamos para dentro de casa, cara. Tem um tipo de cura que só acontece dentro de casa. Tem um tipo de transformação que só acontece dentro de casa. Como eu disse, Jesus podia ter conversado com Zaqueu ali na rua. Mas tem um tipo de confissão e um tipo de arrependimento que só surte efeito quando eu estou dentro de casa. Como você está aproveitando esse tempo de confinamento? Esse tempo de estar dentro de casa? Ou será que você é um daqueles que está murmurando, reclamando, que não está aguentando? Sabe, irmão, escuta aí. O nosso deserto. Muitas vezes penso que não é Deus que estabelece o tempo. É a nossa relutância em querer obedecer. É a nossa falta de capacidade de perceber o que Deus está querendo fazer, sabe? A falta de percepção, a falta de fazer a leitura do que está acontecendo. O que Deus quer de mim? Escuta aí, meu irmão, Deus não quer tratar com o governador, com o presidente, com ninguém. Deus quer tratar contigo, com a tua casa. Quando você começar a ver dessa forma, alguma coisa vai mudar aí. Mas deixa eu encerrar aqui falando de algo que todo mundo gosta. De milagres. Pastor, estou precisando de um milagre. Talvez você tenha um parente que esteja sendo acometido desse vírus aí. E você precisa, porque os médicos já disseram que está difícil. Os médicos já disseram que não tem remédio. Então você precisa de um milagre. O que é um milagre, pastor? Algo que só Deus pode fazer. Mas deixa eu dizer uma coisa. Tem milagres que só acontecem dentro de casa. Aquela mãe, uma mãe que você conhece também a história. Ela teve que voltar para casa. A Bíblia diz que ela teve que entrar na sua casa, ela com seus filhos, para viver o milagre que ela precisava. Você já sabe de quem eu estou falando. 2 Reis capítulo 4, verso 4 e 5. Diz assim, aquela mulher foi procurar o profeta porque estava perdida, não sabia o que fazer.
Então o profeta deu várias orientações, ela seguiu, mas chegou uma hora que o profeta disse: então, agora, entra na tua casa, fecha a porta. E aqui fala de intimidade. Lembra que lá naquele texto inicial, Deus disse: povo meu, vai para a tua casa, fecha a porta. Aqui de novo, essa mulher ouve essa palavra. Então o profeta disse: entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e teus filhos. Impressionante. Deus não trata só com um, Deus trata com toda a família. Tem coisas que nós só vamos viver com um milagre na nossa vida se eu envolver papai, mamãe e os filhos. Não queira viver sozinho. Você não vai viver esse milagre. O milagre que você tanto diz que precisa. Você não foi chamado para viver sozinho. Você vai viver em família. Mas para isso você precisa voltar para casa. Você precisa estar dentro de casa. Você está entendendo, meu irmão, o que é esse tempo de estar dentro de casa? Eu pergunto, o que você está fazendo com esse tempo em que esse ser invisível nos faz voltar para casa, nos empurra para dentro de casa? Olha o texto. Então entra em tua casa, fecha as portas sobre ti e teus filhos. Estou lendo o 2 Reis 4, 4 e 5. Deita azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. A Bíblia diz: partiu, pois, dele, entrou na sua casa, fechou a porta. Ô mulher obediente, ela quer viver milagre. A Bíblia diz que os filhos traziam as vasilhas e elas as enchiam. Você sabe a história. Eu não estou aqui para falar da história em si, mas dessa situação de que tem algumas coisas que eu só vou viver dentro de casa. Tem um tipo de cura que só dentro de casa. Tem um tipo de transformação que só dentro de casa, não acontece na rua. E tem um tipo de milagre que só dentro de casa. Para você entender melhor, deixa eu te dizer aqui, meu irmão. O profeta, sabe, ele poderia ter dito para a mulher alguma coisa assim parecida: olha, quando você conseguir as vasilhas, você volta até aqui comigo. Vamos viver essa multiplicação junto aqui. Não é na tua casa, é na minha. O profeta poderia ter dito para ela. Afinal, se ele chamasse ali na rua, quem sabe, né, para viver esse milagre, para mostrar para todo mundo de que ele é poderoso, se ele fizesse isso, com certeza ia dar mais ibope para ele. Se ele filmasse, ia dar mais like, ia dar mais compartilhamento. Mas o profeta disse: não, vai para dentro da tua casa, te esconde, não filma, não mostra, é tu e a tua família. Interessante, o profeta ele poderia chamar a mulher ali, se não, vamos viver esse milagre, eu sei que Deus vai multiplicar o teu azeite, deixa eu bater uma selfie logo aqui contigo. Não, volta para tua casa, para dentro de casa, é no secreto, é tu e a tua família. Sabe por quê? Porque tem milagre que só se realiza dentro de casa, e alguns especificamente dentro da tua casa, dentro da minha casa, dentro da nossa casa. Eu, os meus filhos, você e os teus filhos, como família, juntos, em um só propósito, em uma só fé, em um só entendimento. Tem algumas coisas que só acontecem quando eu estou dentro de casa. Aí eu começo a compreender o que Deus quer fazer nesse tempo. Tem algumas curas que Deus quer liberar para a gente, em todas as áreas emocionais, área física, área financeira, área espiritual, relacionamentos. Deus quer curar, mas tem que estar dentro de casa. Então a partir de hoje você tem essa dica que eu estou te dando aqui, meu irmão. Veja o que você precisa. Precisa de cura em uma dessas áreas? Dentro da casa. Você precisa de transformação. Pois queria que meu marido mudasse o caráter dele. Aproveita que você está dentro de casa. Assim como mudou o caráter de Zaqueu. Só tem um detalhe: Jesus entrou também nessa casa. Jesus foi buscar Zaqueu na rua para trazer ele de volta para casa. Meu irmão. Agora, o que me chama a atenção é que tem alguns milagres que você vai buscar no templo. Tem alguns milagres que você vai buscar no monte. Tem alguns milagres que você vai buscar no trabalho, na lotérica, para querer ganhar na loteria. E não vai acontecer. Só vai acontecer quando você voltar para dentro de casa. É um tempo que o Senhor quer tratar com as nossas famílias. Eu quero orar por você. E depois nós vamos ouvir um louvor que fala sobre família. Eu quero pedir a Deus que nos dê sabedoria, discernimento, capacidade para fazer a leitura do que está acontecendo, gente. Por que tem que ficar dentro de casa? Meu Deus! Talvez o questionamento que eu mais ouço. Pai, em nome de Jesus,
eu compartilhei essa palavra. Eu olhei para a tua palavra. E eu vejo que na tua palavra, Senhor, muitas vezes tu manda o teu povo voltar para dentro de casa. E há uma razão, porque a nossa casa é o nosso refúgio. A nossa casa é uma escola. Nossa casa é um hospital. A nossa casa é um consultório. A nossa casa é lugar de tratamento. E nós não estamos sabendo fazer isso, Pai. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, as famílias que nos ouvem agora, sejam alcançadas e ministradas com essa verdade, Pai. Se assim é, Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo nos ensine, nos capacite e possamos, quando passar tudo isso, dizer: eu aprendi, porque eu ouvi aquela palavra, eu fui transformado, eu fui curado, eu vivi o meu milagre com a minha casa e com a minha família. Eu te abençoo, meu irmão, eu abençoo a tua casa. E eu faço isso no nome de Jesus. No nome de Jesus.